Electricity. Tudo é eletricidade. Como usar a raiva de forma positiva? Sim, raiva. Essas palavras que você se detém com grandes significados distorcidos. Quem inventou a raiva? Raiva é atitude. O inventor foi o deus Ra, o sol. Ira. Temos essa palavra em outros idiomas, como, por exemplo, no inglês, hate. Temos no alemão, Hast. Sempre Ra está envolvido. Dependendo da linguagem, vai mudar a grafia. Mas os delicados de hoje em dia, que parece, em vez de evoluir, eles pegaram as palavras como vício mental de um cérebro que não é mente. Perceba que o pensamento, ele é revolto. Como? Se você tem um único desdobramento no mundo da mente, você vai ver que os pensamentos gravitam, se chocam, se transformam, se apagam e renascem. O pensamento, ele é puro ar, é a essência dele. Aqui aconteceu um evento, falando em ar, de ventos de 100 quilômetros por hora, que devastaram tudo aqui pelo sul. A eletricidade, por exemplo, ficou sustada, mas depois voltou. Mas o que acontece durante o evento? As pessoas têm o vício de ver tudo na linha dos olhos, desses olhos físicos, esse sentido sem sentido. Todos estavam olhando a devastação, mas não percebiam as noites chegando e as nuvens já não mais no céu e não mais vento. As estrelas continuam lá, os planetas também. Mas para que mais revolto que é um sol, ou seja, uma estrela? Se o sol não se revoltasse com a sua condição, e revolta não é não ir em um outro ser da mesma espécie ou outra espécie, e você o esmurrá-lo, o violentá-lo, que nada tem a ver com o sentido etimológico da palavra. A gente não entende de etimologia, então a gente não entende nem de pensar sobre a palavra. Se o sol não se revolta, não há manifestação. E se ele não desiste um dia, depois da guerra, nada se recolhe na consciência. Mas é bem difícil para quem está milênios à frente, quando já não existe nem mais mente, passar para essas pessoas viciadas na linearidade. A pessoa só vê o que está acontecendo à sua frente, em volta, em torno. Nunca olha para baixo, que pode piorar, e para cima, que pode melhorar. Então, percebam, temos um termo na ciência neurológica que se chama glinfático, sistema glinfático. O que é isso? Agora nós vamos ver que a própria palavra separatividade, ela é necessária dependendo do caso. Você sabia que seus neurônios se afastam um do outro, revoltos um com o outro, daqueles que não querem se calar, para que você durma? Por que isso acontece? Isso está concomitante com a separação da alma do corpo, ou seja, a psique do cérebro. Se você não tivesse uma alma revolta com o estado do seu corpo desgastado durante o dia, você jamais dormiria. Então você não existiria, porque o sono é um dos maiores alimentos que existem. O cérebro é um órgão tão físico quanto um fígado ou um intestino. Até é dito que o intestino é um segundo cérebro. Se você pegasse seu cérebro e o desfragmentasse, você veria que ele é muito parecido com o arquétipo do intestino. É o intestino de cima, que processa em cima, pensamentos conectados a essa mente, e pensamentos são abstratos, não são o cérebro. O cérebro é o HD, o sinal, a onda, a internet, que é o pensamento, não está no cérebro, está usando o cérebro para
ser decodificado e manifestado. Então, se sua alma não se revoltasse com o seu corpo, você não dormiria. Sabe quando você assim, vou me afastar desse grupo, vou me afastar dessas pessoas, desse ambiente, não há mudança. Então você não reconstituiria esse corpo para no outro dia começar tudo de novo. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse vício que nos atravanca das palavras, porque não sabemos bem pensar para depois falar. A gente fala, o fulano está com raiva. Raiva não é violência, raiva é atitude, apenas isso. Não tem coisa mais revolta que uma estrela. Se você se aproximar de uma estrela, ela não vai vir aqui o esmurrar ou violentar, mas você não deve entrar em contato com ela, porque é um poder acima da sua capacidade. Você não tem estrutura física para aguentar, por exemplo, uma estrela de nêutron. E a atitude é simplesmente não querer mudar, não mudar o tudo. E você não entende as palavras, só as fala, e é tudo no automático. Nós mudamos o sentido das coisas quando a gente pensa que ética é algo evolutivo. Mas a questão é que o que nós precisamos não é de ética, e sim de técnica. É uma questão técnica a evolução. Então percebam, quanta coisa a gente não sabe, e a ciência anda evoluindo, de certa forma, pegando as coisas e colocando no seu lugar, já que as pessoas hoje em dia são muito positivistas, né? E em país comunista tudo dá para fazer. Então não pode vir o contra. Ou seja, o incômodo. Mas o incômodo está em tudo. A pedra incomodada se tornou planta. Aquelas que não se revoltaram continuaram pedra, estáticas. A planta que se revoltou criou pernas em suas raízes e se tornou um animal de 4 patas. E o animal revolto com o seu estado, que não passa daquilo ali, sendo sacrificado, se tornou homem. Agora o homem sacrifica o próprio homem. Só estamos esperando quando é que esse homem vai evoluir de homem. Está bem difícil, parece. Então, se você perceber, tudo é incômodo. Todas as transformações, tudo que foi criado, tudo que foi modificado, melhorado, ou até piorado, por necessidade, que às vezes a destruição é a única chance de reconstrução, de algo novo, para passarmos para outra etapa. Então, quem inventou essa raiva? Por que Deus não é estático? Muitos pensam que ser evoluído, ser bonzinho, é ficar quieto, não se envolver com nada. Mas aí não é coexistência. A coexistência é o social. Se você está só preocupado com a sua comodidade pessoal, você então não faz parte da humanidade. Porque a humanidade é você. Partes de você, na verdade. Então, perceba que se você não tiver um incômodo, você não evolui. Você não sai do lugar. Aqui, por exemplo, temos uma frase: por que as pessoas com elevada vibração são atacadas por energias vibracionais mais baixas? Porque insetos só atacam lâmpadas que brilham. Você é interessante até para aquele que não busca luz. Se você ver qualquer planeta, salvo sóis, estrelas, que são a mesma coisa, todo planeta ele emite um lado luz e um lado sombra. Os planetas são quase luas. Tanto é que é dito que a própria nossa lua, ou qualquer lua, são planetas. E muitos ainda são presumidos que podem habitar vida física. Depende da zona ecológica. Então, qual é o incômodo que a gente tem com a palavra raiva, atitude? Nos ensinaram que atitudes é rebeldia.
é ser revolucionário, anarquista. Mas, para existir sinarquia, que é o governo de cada um, por todos, não é uma questão de inércia. Não é simplesmente não dar bola para nada e deixar para lá. O deixar para lá não é opção para a manifestação do universo, para a criação. Fomos ensinados religiosamente que vai-se para o inferno quem tem atitudes energéticas. E os quietinhos vão para o céu. Mas o céu é mental, racional, é revolto. São pensamentos chocando o tempo todo, senão nada acontece. Nada aparece. A ciência já sabe que a oração e a meditação, que eu vou falar dela, ativa a área da razão no cérebro, o lado esquerdo do mesmo, já que o lado direito é emocional. De forma sublime, esse racional deveria se tornar consciência e o emocional se tornar intuição. Mas como ainda estamos nessa situação, né, de estancamento evolucional, a coisa ou é pensamento ou é sentido. Já tínhamos falado que o cérebro é tão físico quanto um fígado, quanto um pulmão, um intestino, mas os pensamentos são abstratos, volto a dizer. Só se conectam a um HD chamado cérebro. E este HD deve estar em boa manutenção. Por isso usamos de suplementos como vitamina B12 para a produção de neurotransmissores. Mas não é o suplemento jamais que vai produzir bons pensamentos ou maus pensamentos. Eles são incapazes, porque o mineral é inconsciente. Aquele que faz uso dele, o homem, sim, deveria ser. Então, esse sistema entérico que está no intestino só faz esse processo e leva para o cérebro, para reconstituir o cérebro, para ele ainda receber pensamentos. Senão você termina precocemente em demência. Ou seja, um cérebro que já não recebe mais sinal da fonte do próprio pensamento, muito menos da consciência. É assim que vemos casos muito precoces, inclusive de Alzheimer. Então, percebo que à noite, se você não dorme, você simplesmente não vive. O sono é uma ferramenta de decisão. Inclusive, temos uma frase popular que diz assim: me deixa dormir com esse problema, que amanhã eu resolvo. E será resolvido. Não vai ser num templo ou num consultório. E nem com conselhos, nenhum. Mesmo que bem cobrados. Então, se você não tem um afastamento, uma atitude, uma revolta, uma inquietude, nem mesmo o seu corpo descansa. Porque enquanto o pensamento estiver no corpo, o corpo será escravo do pensamento. E você deve resolver isso de alguma forma, caso você queira ainda existir para evoluir o próprio pensamento, com a experiência da vida física. Paz reverencial a todos.